Mãe descobre 40 anos depois por que seu filho se comportou de forma estranha. Tornar-se pai ou mãe é um dos maiores momentos da vida. Não importa se é a primeira vez ou não, a sensação é sempre surreal. Infelizmente, nem todas as experiências parentais são planejadas. Ter um bebê traz uma grande mudança na vida dos novos pais e às vezes pode ser difícil de se adaptar. Foi o que aconteceu com o casal Joanna e David, que não tiveram tempo de se preparar para a paternidade. Beck não era um garoto comum. Ele tinha traços preocupantes que só pioraram à medida que envelhecia. Joanna e David não pensaram nele há anos, até uma infeliz noite. A separação tinha sido difícil, mas todas as lágrimas que tinham que ser derramadas foram derramadas. Eles ligaram o noticiário e todas aquelas memórias enterradas foram desenterradas. Era ele, era Beck. Ele tinha envelhecido, mas certamente era ele. Por que ele estava no noticiário? O que ele tinha feito? Por que há fotos estampadas em todos os noticiários? Eles sempre souberam que havia algo de errado com ele. Eles ouviram atentamente enquanto o apresentador no noticiário revelava o que Beck havia feito. Joanna engasgou. Como isso aconteceu? Como eles não sabiam? Isso poderia ser rastreado até aquele dia fatídico. Para um estranho, o casal parecia comum, na faixa dos seus 70 anos. Ambos levam uma vida tranquila, mas suas vidas foram definidas por uma experiência inesquecível. Tudo começou quando Joanna tinha 24 anos. Ela estava casada há 5 anos e tinha 3 filhos saudáveis. David tinha um bom emprego e sustentava bem a sua família. A irmã de Joanna, Beck, não teve tanta sorte. Seu estilo de vida era de grande preocupação para sua irmã. Ela cometeu erros e tomou decisões ruins que prejudicaram seu relacionamento com a sua família. O abuso do álcool e uma série de relacionamentos instáveis cortaram os laços de Beck com sua família. Joanna foi a única que manteve contato. Mesmo que suas vidas tenham tomado rumos diferentes, as duas irmãs permaneceram próximas e tinham um profundo amor uma pela outra. Essa é a razão pela qual Joanna foi a primeira e única a saber o segredo de Beck. Beck havia engravidado alguns meses depois de sair de casa, e Joanna, então mãe de 2 filhos, estava animada. Ela pensou que isso manteria sua irmã na linha. Joanna recebeu a notícia da gravidez de Beck muito melhor do que o resto da família. A família das 2 irmãs ficou chocada e decepcionada, porque Beck não era casada e não sabia quem era o pai do bebê. Todos viraram as costas para Beck, exceto Joanna e David. Uma das coisas mais difíceis para Beck foi parar de beber durante a gravidez. Quando ela finalmente o fez, ela ficou cada vez mais fraca. Então, chegou a hora da entrega e a tragédia aconteceu. Joanna estava lá para Beck quando ela entrou em trabalho de parto. Infelizmente, Beck morreu durante o parto e Joanna ficou com o coração partido. De todas as coisas que poderiam acontecer durante um parto, ela nunca pensou que perder sua irmã fosse uma delas. Joanna voltou sua atenção para o bebê e, por algum milagre, ele estava relativamente saudável. Sem mãe ou pai e uma família que não o queria, só havia uma coisa a fazer. Ela nem precisou discutir isso com o marido. Joanna decidiu adotar o bebê e a equipe do hospital preparou os papéis. David, é claro, ficou triste ao saber da morte de Beck e deu total apoio à esposa. Isso era o mínimo que ele poderia fazer por Beck. O casal organizou o funeral de Beck, que contou somente com a presença dos amigos mais íntimos. A família de Beck, exceto Joanna e David, não fez questão de aparecer. O casal tentou seguir em frente com suas vidas e adotou um menino após a perda da sua mãe. Ele sempre seria tratado como seu próprio filho. A família queria que Beck crescesse em um ambiente amoroso, mas eles não queriam que ele soubesse que era adotado. A vida familiar aos poucos voltou ao normal. Contudo, Joanna percebeu que havia algo estranho em Beck. Ele não era sociável e parecia piorar à medida que crescia. Seus irmãos, filhos legítimos de Joanna, eram muito sociáveis e davam um bom exemplo para ele. À medida que envelhecia, Joanna notava que ele piorava. Ele adorava ficar dentro de casa sozinho e muitas vezes enterrava a cabeça nos livros. Joanna tentou perguntar-lhe sobre seus livros, mas encontrou uma parede de tijolos.
Seus professores tiveram o mesmo relatório. Beck também não estava motivado na escola. De alguma forma, ele sempre conseguia seguir para o próximo ano. Talvez fosse porque ele adorava ler. Ele permaneceu distante durante sua infância inteira, e Joana temia sua reação quando ela finalmente lhe dissesse a verdade. Ele estava sempre chateado. Apesar disso, Joana sabia que ele merecia saber a verdade sobre sua mãe e sua família. O casal decidiu contar tudo para Beck, inclusive as ações de seus avós, quando ele completou 16 anos. Na noite anterior a ele completar 16 anos, David e Joana lhe contaram tudo. Os pais de Joana cortaram os laços com ela quando ela o adotou. Eles realmente não queriam nada com Beck ou o bebê, e também com quem mais se envolvesse nessa história. Embora eles se arrependessem rapidamente de romper relações com Joana, era agora Joana que não queria nada com ele. Beck estava estranhamente quieto e calmo durante todas as revelações. Quando perguntado como ele estava recebendo a notícia, ele disse que sabia de tudo por todos esses anos. Ele suspeitava que Joana e David não fossem seus pais biológicos e confirmou sua suspeita quando encontrou os papéis de adoção enquanto vasculhava nas coisas do casal. Ele não estava zangado por não serem seus pais, mas por esconderem a verdade dele. Essa descoberta o fez se afastar ainda mais e não construir nenhum relacionamento duradouro com eles. Beck havia decidido que ia se mudar assim que pudesse. Ele havia economizado em seu trabalho paralelo, o qual seus pais nem sabiam que ele tinha. Seus pais não permitiriam nada disso, mas ele estava determinado. Joana e David, vendo que Beck era irredutível em seus desejos, tentaram ajudar o filho de todas as maneiras possíveis e tentaram manter contato com ele. Logo, as conversas com Beck ficaram cada vez mais raras e seus irmãos também não conseguiram manter um relacionamento com ele. Uma vez que ele mudou de seu primeiro apartamento e seus pais ou irmãos não tinham ideia para onde ele estava, era como se ele tivesse desaparecido da face da terra. Uma vez eles conseguiram um endereço com seu antigo senhorio, mas todas as cartas enviadas eram devolvidas como não entregues. Mais tarde, eles descobriram que era o endereço de um antigo prédio de escritórios demolido. Eles temiam que o pior tivesse acontecido. Eles o procuraram por meses, mas Joana sempre permaneceu esperançosa. Anos se passaram e Joana e David seguiram em frente com suas vidas. Eles se tornaram avós de lindas crianças, mas ainda sem saber do destino de Beck. E assim eles tocavam as suas vidas até a noite em que ouviam as notícias. O noticiário trazia uma reportagem sobre um novo tipo de crime virtual chamado de hacking. Era um conceito desconhecido para eles, pois o casal não usava muito computadores. Mas um rosto familiar chamou sua atenção. Não era a foto de um qualquer, era a foto da ficha da prisão de Beck. Ele estava à frente desse novo crime e desenvolveu ferramentas e sistemas impressionantes. Beck foi preso depois de uma grande investigação sobre um grupo de hackers que levou a polícia até ele. A polícia ficou surpresa com as invenções de Beck, visto que ele abandonou a escola. Uma série de testes explicou a inteligência única de Beck. Os resultados mostraram que Beck tinha um QI de 172 pontos, impressionantes 12 pontos acima da pontuação de Einstein. Ao investigarem um pouco mais, Joana e seu marido ficaram em choque. Eles descobriram que Beck trabalhava em um sistema de hackers em segredo desde que ele tinha 20 anos. Sua engenhosidade coincidiu com a evolução da internet, e ele foi sem dúvida uma das mentes mais brilhantes na época. Após a prisão, a polícia sabia o que fazer com ele. Em vez de mandá-lo para a penitenciária, sua extraordinária inteligência seria usada no combate a esse novo tipo de crime. Ele se tornou um dos conselheiros mais bem-sucedidos do país. Mesmo que seus pais soubessem que não podiam mais vê-lo, pelo menos sabiam que ele estaria vivo. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. O que você achou da redenção de Beck no final? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber sua opinião. E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo que nós trazemos aqui todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.